Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui com o roteiro 18. Esta semana estamos comemorando 87 anos da emancipação política da cidade, quando ganhamos autonomia administrativa independente de Santos, né? Isso aconteceu em 1934. Então, em comemoração a essa semana tão importante, nós vamos falar um pouquinho da história da nossa cidade através da história do Forte dos Andradas, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, o Forte dos Andradas, ele foi inaugurado em 1942. Mas esse forte, ele é um projeto que nasceu, né, em 1934. Em 1938, ele começou a ser construído e foi inaugurado em 10 de novembro de 1947, já em plena Segunda Guerra Mundial, né? E aí o nome recebido, né, inicialmente ali pelo forte, foi Forte do Monduba. E por que Forte do Monduba? Porque ele fica no morro do Monduba, no meio ali da reserva, né, ecológica do Morro do Monduba, certo? Então, a priori, né, recebeu esse nome. Mas, inclusive, esse forte, né, ele compunha um conjunto de fortes com o Forte Itaipulá da Praia Grande, né? Então eles formariam um sistema defensivo da Baía de Santos para a proteção do Porto de Santos, até porque estava em plena Segunda Guerra Mundial, não sabia-se o que podia acontecer, enfim, né? Então acabou compondo aí um conjunto de fortes para poder defender aí a Baía de Santos, ok? E também o Porto, né? Principalmente o Porto. Bom, só que depois o nome foi modificado, né? Então passou a se chamar Forte dos Andradas, isso em homenagem aos ilustres santistas, né? José Bonifácio de Andrada e Silva, que é o patriarca da independência, o homem mais inteligente do Brasil, do Império, né? O homem que correu todas as nações da época para o reconhecimento da independência do Brasil. Inclusive foi ele que escreveu a Declaração de Independência do nosso país, né? E seus irmãos também, que eram políticos, né, competentes, muito importantes na época, o Antônio Carlos e Martim Francisco de Barros. Os três estão tem um mausoléu deles, né, que fica ali em frente à Praça Brás Cubas, né, perto do Banco do Brasil, no centro histórico de Santos. Então, eles estão ali, né, os seus restos mortais estão ali, né? Bem, do lado da igreja da Ordem Terceira do Carmo, né? Do lado, assim, que chama-se Panteão dos Andradas. Então, em homenagem a esses três irmãos tão importantes, né, para a independência do nosso país, então o forte recebeu o nome então de Forte dos Andradas, né? Então, gente, esse forte, né, ele foi criado para abrigar a quinta bateria independente da artilharia de costa e quatro peças equipadas com obuseiro. O que quer dizer obuseiros, né? São canhões Krupp de 280 milímetros de calibre e tiros com 12 quilômetros de alcance, tá? Tem um reservatório, né? Onde havia uma luneta, né? E dois telêmetros que faziam o cálculo das coordenadas das embarcações, né? Então isso era para determinar a distância e a localização de navios que se aproximavam da Bahia, certo? Então eu coloquei aqui algumas fotos, né? Do forte para a gente poder observar aí, tá certo? Lembrando que esse forte fica ali entre a praia do Tombo e a Praia do Guaiúba, no meio de uma reserva ecológica muito importante, tá certo, gente? Bom, escavado na rocha, o forte dispõe de uma arquitetura militar casamata ativa,
que é uma instalação fechada de túneis arqueados, tá? Então tem os túneis, inclusive eu coloquei aí a foto, né, de um desses túneis, que é o maior deles, de 200 metros, só que tem outros dois, né, de 50 metros também, onde abrigava antigamente a cozinha, o refeitório, o banheiro, a sala de comando, né, e mais 6 depósitos de munição, tá? Além da casa do gerador. Um posto de artilharia totalmente recoberto por árvores que formam uma cortina invisível. Então, tudo isso, gente, é invisível, porque tem vegetação que cobre, então é um lugar em que conseguia se vigiar, né? Porque quem olha de longe não vê, né? Porque fica no alto, e aí eles conseguiam, então, avistar se o inimigo se aproximasse, né? O Forte dos Andradas, gente, como eu falei, ele está localizado lá no Morro do Monduba, né? Essa é uma área de preservação ambiental, tá? Permanente. Tem 2,1 milhões de metros quadrados de ecossistemas associados, tá, gente? É muita biodiversidade no local. Fica no meio ali do Parque da Mata Atlântica, né? Uma enorme, linda, importantíssima reserva ecológica, tá? O Parque Histórico, Cultural e Ecológico e Turístico também, né, do Forte dos Andradas, ele foi criado com o objetivo de preservar a história do Exército Brasileiro, tá? E os ecossistemas, né, que o Forte também está inserido. E hoje, gente, é um lindo, maravilhoso, importante atrativo turístico da cidade do Guarujá, ok? Então, esse é o Forte dos Andradas. Bom, vamos para a atividade, ok? Bom, então, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. Por que inicialmente o Forte dos Andradas foi denominado Forte do Monduba? Né? Por quê? Pensa na localização e aí vocês vão encontrar a resposta. B. Qual o principal motivo para a construção? Certo? Também está no texto, é só observar e escrever, ok? Pessoal, a atividade de hoje é essa, esse é o tema da semana. Façam as atividades que eu aguardo para poder corrigir e dar a devolutiva, ok? Um beijão. Tchau, tchau.